Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, este é mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, comigo o pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento em Governador Valadares. Para mim é uma alegria muito grande estar com você aqui nessa tarde, podendo falar um pouco mais acerca do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por sua vida, que está inscrito em nosso canal, que tem compartilhado este trabalho tão importante de edificação da igreja. Você que está chegando agora, assistindo este programa, visualize, estude, entenda o que estamos transmitindo e você vai ver que é puramente a palavra do nosso Deus. Então eu peço a você também a sua cooperação na divulgação deste trabalho, para que o nome de Deus seja exaltado. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, o seu local de trabalho, a sua empresa, a sua cidade, o nosso país. Amém? Este é o desejo do meu coração. E nós, neste programa, estamos sempre estudando lições que já foram estudadas, há alguns anos atrás, procurando relembrar ensinos que marcaram a vida daqueles que aprenderam da palavra. Isto é muito importante na obra de Deus, relembrarmos o que nos foi ensinado, para que possamos corrigir nossas atitudes, para que possamos entender que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus e que ela transcende o tempo, as gerações, E o próprio Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estudar a lição de número 3 do ano de 2008, dia 20 de julho de 2008, do terceiro trimestre de 2008, esta lição que é da Igreja Chamas do Avivamento, os ensinos do Mestre. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero convidar você a estarmos fazendo a leitura do texto áudio da nossa lição, Antes, o tema dela diz assim: o grão de mostarda e o fermento. Este é o tema desta lição. Amém? Texto áureo: porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5, a parte B. Verdade prática: onde há fé, Deus opera. Leitura em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 21. Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado por estar aqui neste momento, realizando este trabalho. Que teu nome santo venha a ser glorificado, Senhor Pai. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que está assistindo, cada lar que acompanha. Abençoe o lar de cada pessoa que assiste este programa, Senhor meu Pai, com salvação, com libertação, com curas, com milagres para a glória e louvor do teu nome. Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que o Senhor abençoe a cidade dessa pessoa, onde ele mora, meu Pai, que o Senhor venha prosperar, salvando vidas sempre, operando milagres, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Abençoe o nosso Brasil, esta nação. Sim, meu Deus, salva vidas nesta nação, desde aqueles que estão no comando, no governo, sim, meu Pai, até os trabalhadores do campo, nas terras mais distantes, mais longínquas desta nação. Pai eterno, eu te peço, em meu nome santo,
de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o grão de mostarda e o fermento, né? O efeito que eles produzem, né? Estão sendo aqui utilizados como metáfora, como uma comparação ao crescimento do reino de Deus, né? O grão de mostarda, por exemplo, ele é muito pequeno, né? E a obra de Deus, a gente observa que ela começa com coisas pequenas. Com Jesus, um homem só, de repente ele chama 12 discípulos, depois ele já aparece com 70 discípulos. No final do seu ministério, Jesus já tem 500 discípulos, ou mais de 500 discípulos. E depois a igreja de Cristo, né, na primeira pregação do Evangelho, no dia de Pentecostes, mais 3.000 almas, 3.500 pessoas. Depois, na cura de um coxo, né, mais 2.000 pessoas, e a igreja chega ao número de 5.000 pessoas. E aí, quando acontece a perseguição da igreja, a igreja se espalha e vai por outras cidades de Samaria, região da Judéia, né, chega a Antioquia. Paulo depois vai com a obra missionária, né? Vai para Corinto, para Éfeso, e assim por diante a igreja vai crescendo, e hoje louvamos a Deus, que o número de cristãos no mundo, né, chega aí a 2,18, 19 bilhões de pessoas, tendo 51% de católicos romanos, que professam ser cristãos, tendo aí 36,12%, né, de pessoas que professam ser pentecostais ou fazerem parte do protestantismo. Então, meu querido irmão, a gente vai observando que a igreja vai crescendo para a glória do nome de Deus. Então, Jesus, ele usa estas comparações, né, de como evoluem o grão de mostarda, né, e o fermento, mostrando o crescimento da sua igreja. E este crescimento, às vezes, ele é rápido, às vezes ele vai demorar um pouco mais, mas vai crescer, tenha certeza. Por exemplo, o grão de mostarda, ele leva de 3 a 10 dias para germinar na terra e se tornar uma planta, e daqui a pouco uma grande árvore, e as aves dos céus aninham nos seus ramos, né? Assim é a igreja de Cristo. Louvamos a Deus. Amém? Veja bem, a introdução. A parábola do grão de mostarda e do fermento que se segue completam-se em si mesmas. É a descrição de Cristo sobre o crescimento da sua igreja e do mal dentro do atual reino de Deus, né? Primeiramente, Jesus fala do crescimento da igreja. Em João 10, versículo 6, por exemplo, nós vamos encontrar Jesus falando que ele tem outras ovelhas, né, que não faziam parte daquele aprisco que estava diante dos seus olhos naqueles dias, mas que viriam se agregar àquelas e se tornariam um só rebanho e ele um só pastor. Veja bem, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, Cristo Jesus forma uma só igreja. Que igreja é essa, irmão Ronildo? A igreja invisível de Cristo Jesus, que somente Ele conhece, a igreja dos salvos, né? Porque muito se discute acerca de placas, de denominações, né? Louvamos a Deus pelas placas, pelas denominações. Por quê? O reino de Deus, a pregação do Evangelho, não é monopólio de nenhuma igreja, tá? Certa vez, Tiago e João falaram com o Senhor Jesus:
Senhor, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios e nós o proibimos. Qual foi a resposta de Jesus? Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, as denominações, né, têm que entender que são irmãs em Cristo, igrejas irmãs em Cristo, né, que estão fazendo um trabalho visando o crescimento do reino de Deus. Quando há esta democratização do reino de Deus, né, nós louvamos a Deus por isto, porque, por exemplo, tem pessoas que acreditam que o batismo é só em nome de Jesus, outros grupos acreditam que é em nome da Trindade, outros acreditam que o batismo nas águas é por imersão, outros por aspersão. Então, meu irmão, minha irmã, são ideias diferentes que se tem dentro da própria palavra. E nós não estamos aqui para ficar combatendo entre nós, né? Temos que combater as obras das trevas, levar luz aos cegos. Este é o dever de cada denominação que formam um conjunto chamado Igreja de Jesus Cristo. Uns têm ideias de que se deve construir templos, outros têm ideias de que não é necessária a construção de templos. Mas vamos brigar por algo assim? Não. A nossa luta, como Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra nós mesmos, porque seremos um reino dividido. E um reino dividido, como disse Jesus, ele não subsiste. A nossa luta ela é contra o inferno, contra as potestades, contra os principados. Essa é a luta da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, né, é óbvio que eu tenho o direito de expressar, né, as minhas opiniões, as minhas convicções, os meus conceitos acerca da palavra. Mas eu não tenho o direito de me tornar inimigo do meu irmão em Cristo que faz parte de uma outra denominação. Não podemos ser vistos como inimigos, mas como irmãos em Cristo. São questões de entendimentos, de conceitos, de crenças, né? É óbvio que o que a Bíblia diz que é pecado. Idolatria é pecado, bebedeira é pecado, glutonaria é pecado, avareza é pecado, idolatria também, né? Prostituição, fornicação, adultério, homicídio, tudo isso é pecado. Isso aí, acredito que todos nós concordamos para a glória de Deus. Mas questões doutrinárias relativas à igreja, no quesito de como ela deve ser administrada, é outra coisa. Amém? Então vamos lá. E também existe o mal dentro da igreja. Jesus ele nunca deixou escondido, né, aos seus servos que o mal não chegaria à igreja. Um minuto, por favor. Então nós precisamos entender que quando a igreja cresce, o mal vai se levantar contra ela, dentro e fora da igreja. Fora da igreja temos um perseguidor, e ele entra na igreja, né? Satanás. O próprio apóstolo Pedro diz para a igreja, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao derredor da igreja, ao derredor daqueles que servem a Cristo, né? E existem pessoas que vão para a igreja e não se convertem de fato. Isto é uma verdade.
dão mau testemunho, né? Provocam o afastamento de pessoas de dentro da igreja ou para não irem à igreja, servem de barreira para que pessoas não vão servir a Cristo. Jesus disse também que é para nós deixarmos o joio crescer junto com o trigo, né? Porque se a gente arrancar um joio, tem pessoas que vão se condoer e vão ser, né, também, vão sair também com o joio. Isso é um problema sério. Então o pastor, o corpo de obreiros, cooperadores, dirigentes de conjuntos, de grupos, tem que entender que faz parte da história da igreja esse tipo de gente que provoca o mal, né? Que causa escândalo, que inibe que pessoas venham para a igreja e que provocam a saída de outras. Isso é normal? Não é normal. Mas Cristo advertiu que este problema sempre iria ter na igreja. Então você que é salvo em Cristo, né, que passa por lutas dentro da igreja onde você congrega, entenda que estes problemas, né, vão ter solução. Pode ter certeza disso. E o correto que você tem que fazer, né, assim como eu também, é orar por aqueles que nos aborrecem, é orar por aqueles que nos perseguem, é orar pelos nossos inimigos. É fácil? Não é não. É uma verdade, né? Mas temos que vencer este obstáculo da dificuldade de orar por essas pessoas. Eu vou dizer para você por quê. Eu conheço pessoas que tinham comportamentos totalmente diferentes do que deveria ter dentro de uma igreja. E essas pessoas congregaram onde eu congreguei, né? Em ministério que eu participei. E eram problemas para os pastores e para a igreja. E o pastor muitas das vezes ficava pressionado pelos irmãos para excluir essas pessoas da igreja. Mas Deus sabe a paciência de um pastor, né? De um verdadeiro pastor. Isso é uma verdade. Então o que acontecia? O pastor certamente estava orando por aquela pessoa. Tinha mais pessoas orando por eles. Isso é uma verdade, né? E o que aconteceu? Ou Deus pegou de morro abaixo ou de morro acima. E estas pessoas tiveram as vidas transformadas para a glória de Deus. Hoje são excelentes pastores, bons crentes, dando bons testemunhos. Tem pessoas que vão para a igreja, se convencem primeiro da verdade. Mas o trabalho da conversão pode ser feito no mesmo dia ou posteriormente. Isso é uma verdade. Quer um exemplo claro da Bíblia? Apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado, negou Cristo por 3 vezes, afundou na água, né? Jesus depois, cheio de amor, cheio de graça para com Pedro, diz a ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pois é, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Pedro ainda não era convertido. Converteu no dia de Pentecostes. Depois ainda deu um trabalhinho para Paulo, né? Mas ficou tudo em paz, graças a Deus. Amém? Então, meus queridos irmãos, a gente tem que entender, né? Existe o período, né, do convencimento da verdade e o período da conversão em Cristo. E agora, pastor, se não quiser nada, se quiser somente avacalhar, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, você vai ver João Batista falando, né, que Cristo Jesus tem na sua mão a pá que limpa a eira. Louvado seja Deus. E ele diz ainda mais, que de agora em diante está posto o machado entre a raiz e o tronco. O machado já está lá no pé da árvore, né?
Se não der bom fruto, vai cortar e lançar no fogo. O próprio Jesus, ele se incumbe de limpar a sua congregação. Salmo também está escrito que aqueles que usam de engano não permanecerão na congregação do Senhor. Né? Deus é paciente, é longânimo, né? É amor, mas também é justiça. E Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. Ele, põe a ampulheta virada e os grãozinhos de areia vai caindo. E chega o tempo de Deus, né? Se não consertar, meu irmão, aí vem lá Eclesiastes 3:15, né? Deus pede conta de tudo que passou, pode ter certeza. Então veja bem, o mal também vai aparecer dentro da igreja. Isto é uma palavra de conscientização, né? Conscientizar pessoas é um trabalho pastoral. Jesus conscientizou os discípulos. Lucas 17, versículos 1 e 2, ele chega a dizer, olha, é impossível que os escândalos não venham, mas ai daquele por meio do qual o escândalo vem. É melhor que ele amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se atire no fundo do mar. Né? Consequência grave. Você já viu pedra de moinho? Né? O peso dela é muito superior ao corpo de uma pessoa. Muito superior. E uma pedra sem jeito de pegar. Né? E amarrada ainda no pescoço, misericórdia, né? Então, nós temos que entender isto, tá? É uma palavra de conscientização de Cristo. Grãos de semente, né? Grãos e sementes. Todas as sementes são dotadas por Deus de poder germinativo. Engraçado, né? Um pequeno grão, planta na terra, de repente brota uma planta, uma árvore, e está dando frutos para a glória de Deus. É só o poder de Deus mesmo. Quem explica, né, o que tem dentro de uma semente e a força que ela tem? Eu acho interessante a semente do feijão. Você planta na terra, né, naturalmente, né? Depois, daqui a poucos dias, ela germina. E aquele pequeno tronco, né, vai empurrando a semente para fora. Aí você só encosta o tronco do feijão, dilacera. Quem deu forças ao caroço de feijão ou aquela planta para empurrar o caroço de feijão para fora da terra? Só Deus, né? E a gente só encosta nele, ele vai desfacela. Então eu digo para você, é um mistério, é poder de Deus mesmo. Só não quer enxergar que Deus existe quem não quer. Isso é uma verdade. A semente para germinar precisa de água, luz e temperatura conveniente. Em sua maioria reside a condição desfavorável de temperatura e secura, sem prejuízo da sua vitalidade. Em geral, após se formarem, as sementes precisam de um período de repouso, durante o qual se dá um lento processo vital. Testes científicos mostram que muitas sementes são capazes de brotar, mesmo após terem submetido a condições extremas de frio e calor. Assim, Jesus compara a semente com a sua palavra, que tem o poder de gerar no homem velho e fazer dela uma nova criatura. Louvado seja Deus. É interessante também que existem sementes muito resistentes, né? Tem 3 tipos de sementes, né? A que germina muito rápido, que vai levar um tempo para germinar, e a que vai levar muito tempo para germinar. E essas sementes que são mais resistentes, geralmente fazem com elas alguns processos para que elas germinem mais rápido antes de serem plantadas. Qual o processo? Tem o processo, né, de lixar a casca da semente, e assim facilita a eclosão da semente. Né? Tem o processo também, que é do choque térmico. Pega a semente, joga na água fervendo, tira da água fervendo e joga na água gelada.
É um outro processo. E um outro processo é deixar a semente dormir na água, né? Querendo com que ela se torne mais maleável para dar força dela romper e germinar. Então, meu querido irmão, né, a gente pode fazer uma comparação aí também. É o que estamos falando de pessoas que se convencem da verdade, que vão para a igreja, mas vai chegar o tempo, né, ainda que demore um pouco mais, mas vai chegar o tempo dessas pessoas se transformarem e darem frutos na obra de Deus. Pode ter certeza disso. Amém? Assim a palavra de Jesus, né, comparada à semente, tem todo o poder de gerar no homem velho e fazer dele uma nova criatura. Jesus disse acerca da sua palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra vem no coração do homem e o liberta, né? Germina ali, mata o homem velho e agora surge uma nova criatura, né? Romanos 1,16, Paulo disse a respeito do Evangelho: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, né? Então o Evangelho de Cristo salva, liberta. Então temos que fazer mais evangelismo, mais pregação, mais ensino, mais escola dominical, mais estudo da palavra, meditação na palavra. Isso vai transformar a vida das pessoas. Amém? E no 2 Coríntios capítulo 5, 17, Paulo disse: se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Vamos lá. A palavra gera vida. No processo da semeadura, as plantas desenvolveram numerosos modos para assegurar a dispersão de suas sementes de estruturas diversas, adequadas ao transporte pelo vento, né, que é chamado de polinização. Também o trabalho dos pássaros, eles comem uma fruta aqui e defecam em outros lugares, né? Ou às vezes pegam um pedaço de fruta e levam para os seus ninhos, né, para os seus filhotes, e assim, né, a palavra de Deus vai sendo levada, né? Outros animais também, né, comem alguma espécie de fruto e defecam em outros lugares. O homem também, né, a gente vai para a beirada do rio, às vezes leva uma laranja, leva, né, uma maçã, uma banana, come e joga a semente por ali. Quando pensa que não, daí um tempo tem um pé de fruta por ali, né? Louvado seja Deus. O crente é um instrumento pelo poder de graça e de glória. É o veículo de Deus para levar a semente do Evangelho, que deve ser conhecido em todos os lugares e por todas as pessoas. Jesus chamou a igreja para isso, né? Marcos 16 e 15 diz, né, Jesus dando a ordem para a igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. O poder do Evangelho é para salvar, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos discípulos: mas ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, virtude, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o crente, ele é um veículo de evangelismo, né? Um veículo de transporte da palavra. Amém? Veja bem, a igreja deve usar todos os recursos materiais disponíveis e montar estratégias convincentes para dispersar a palavra de Deus aos perdidos. Quais são os recursos? Panfletos, placas, né, outdoors, faixas, cultos ao ar livre, cultos online, rádio, TV, WhatsApp, cultos dentro do templo, né? O templo é o melhor lugar
para se evangelizar. Isto é uma grande verdade. Tá? Festa também. Né? Quando realizamos uma festa, certamente muitas pessoas vêm assistir à festa. Foi assim no dia de Pentecostes. A estratégia de Cristo Jesus para que o Evangelho fosse espalhado mais rápido. Havia na festa de Pentecostes judeus vindos de várias nações. E dentre eles estavam os judeus que moravam em Roma. Né? E olha o que aconteceu. O grupo que veio de Roma se converteu na festa do dia de Pentecostes e volta para Roma, levando a palavra que tinham crido, né? Batizados nas águas. Formou-se uma igreja, né? Sem que um missionário tivesse ido a Roma. Depois, segundo a tradição, Pedro vai a Roma, né? E morre por lá também, crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo muito desejou ir conhecer aquela igreja, mas só a conhece no final do seu ministério. Né? E lá ele ficou preso por 2 anos numa casa que ele alugara. Né? E livremente dentro da sua casa ele pregou o evangelho. E depois disso, segundo a tradição, ele foi, né, decapitado, segundo a ordem de Nero. Tá? Mas a estratégia de Cristo, né? Festas são excelentes meios de evangelização. A igreja no Brasil, ela cresceu muito por meio das cruzadas evangelísticas, feitas em estádios, praças públicas. Né? Louvamos a Deus por aqueles idealizadores destes trabalhos que foram realizados. E muitas pessoas se converteram nas cruzadas. Utilidade da semente. A semente se transforma em planta adulta porque possui grande resistência e vigor. As sementes têm 2 finalidades: reprodução e alimento. A mensagem do Evangelho é única, específica, absoluta. E quando pelo Espírito Santo atinge a massa, proporciona acréscimo multiplicativo de almas salvas na igreja. A mensagem é o sustento, o pão que dá crescimento espiritual e maturidade cristã. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4, quando Cristo estava sendo tentado pelo diabo, o diabo falou com ele: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Né? Qual foi a resposta do Senhor? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra ela é comparada ao alimento espiritual para a alma, que além de alimentar, traz a maturidade cristã. Livro de Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz a Bíblia que Barnabé e Saulo passaram 1 ano inteiro ensinando a palavra de Deus aos convertidos, aos crentes em Jesus, na cidade de Antioquia. E qual foi o resultado deste ensino durante 1 ano inteiro? A Bíblia diz que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos, né, comparados a Cristo Jesus. Paulo ele chega a dizer acerca dele mesmo, né? Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Saulo, né, o Paulo, ele chega ao ponto da maturidade cristã, ok? E puxa a responsabilidade para si. A menor semente. O grão de mostarda foi lançado na terra boa, por isso cresceu com robustez e vitalidade, tornando-se uma grande árvore. O reino de Deus começa pequeno no coração do homem. Esse homem começa com um pequeno trabalho espiritual, logo cresce e torna-se um grande ministério com ramificações em outros países. Começou apenas com Jesus e seu grupo de discípulos. Hoje a igreja está em todo o mundo.
A manifestação visível e invisível do reino de Deus não pode ser impedida. É grande, organizada e poderosa. Não podemos parar de pregar, orar, abandonar os dons espirituais. É preciso dedicação. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, a igreja Chamas do Avivamento começou com um grupo de pessoas no bairro Santa Rita. Este grupo fez crescer e hoje, dentro de Governador Valadares, são 13 igrejas. E temos igrejas em Coronel Fabriciano, em Ipatinga, temos igrejas em Resplendor, em Calixto, temos igrejas em Salbara, né, na região da Bahia, 14 congregações, me parece. Temos igrejas também em Taubaté, São Paulo, em Brasília. Louvamos a Deus, porque o reino de Deus é assim. Ele vai crescendo para a glória de Deus, né? A Assembleia de Deus é um exemplo. Começou em Belém, hoje está em todo o Brasil e também já em boa parte deste mundo. Louvamos ao Senhor. Assim é o reino de Deus, né? Igrejas presbiterianas, batistas, né? O reino de Deus crescendo e o nome de Deus sendo glorificado. Louvado seja Deus. Amém? Mas o que é preciso fazer para o reino de Deus crescer? Pregar o Evangelho, né? Não tem outro meio de fazer o reino de Deus crescer se não for pela pregação do Evangelho. Hoje, louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão no YouTube, no Facebook, em rádio web, nos programas de rádio, televisão, né? Que utilizam de diversos recursos materiais para pregar o Evangelho. Então não tem outro meio de fazer o Evangelho crescer a não ser pela pregação do Evangelho. Amém? Romanos capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Vamos ver o que Paulo diz. Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Louvado seja Deus. Conta-se uma história interessante acerca de John Wesley, que chegou na Inglaterra um estrangeiro. O estrangeiro não era crente em Jesus, não era salvo, e ele começou a buscar, né, um bar para beber, né? E andou de um lugar para o outro, foi andando na cidade, até que ele chegou lá no finalzinho da rua, já chegando na zona rural, perguntou para um camponês que estava ali perto: moço, aqui não tem nenhum bar que eu possa tomar uma bebida? E o moço respondeu: rapaz, desde que John Wesley chegou aqui, pregou o Evangelho, acabaram-se os bares. Louvado seja Deus, né? Então a gente vê que a pregação do Evangelho traz resultados maravilhosos para a glória de Deus. Quantos bares fecharam, quantas discotecas fecharam, quantos centros espíritas, lugares de feitiçaria, de macumbaria, de umbanda, de quimbanda, que fecharam, né? Porque as pessoas que faziam parte destes movimentos ouviram o Evangelho, converteram-se a Cristo. Quantas bocas de fumo, quantas pessoas que roubavam pararam de roubar, quantas pessoas que eram homicidas se converteram a Cristo, né? Poder do Evangelho. Então a igreja só cresce, vidas só são alcançadas se nós de fato pregarmos o Evangelho. Amém? Então a essência do crescimento: Deus dá a semente ao que semeia e pão para alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Deus prepara os seus semeadores e ceifeiros e manda
para sua grande seara. Louvado seja Deus. O mundo é um imenso mar de povos para os pecadores, para que os pescadores da igreja lancem as redes. É preciso preparo. Lançar a rede implica obediência, unidade, ação com direção. Quando Jesus deu a ordem, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, lançaram a rede e puxaram juntos com 153 variedades de peixes. A rede suportou a quantidade de peixes. O ministério que obedece às ordens de Jesus não verá as almas romper. A igreja, ela é forte. Então, meu irmão, minha irmã, a essência do crescimento, né? Precisamos entender que a igreja deve preparar pessoas para a pregação do Evangelho, né? Jesus, em Marcos 1,17, diz aos seus discípulos: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Ou seja, Jesus está prometendo prepará-los para serem pescadores de homens, para serem pregadores do Evangelho, para difundirem a sua mensagem, né? Jesus chamou e preparou. Depois que Jesus estava para ser assunto aos céus, ele os designa para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho, como está em Marcos 16 e 15. Louvado seja Deus. Amém? Então é preciso preparar pessoas. A grande comissão que Jesus fala em Mateus 28, 19, precisa cumprir na vida da igreja. Portanto, ide por todas as nações, fazei discípulos, né? Ensinando-os a guardar tudo quanto vos tem mandado e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus chama, prepara e comissiona. Louvado seja Deus. Crescimento ordenado, né? A igreja é comparada com o corpo cuja cabeça é Cristo, tá? Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai falar desta organização da igreja, tá? Dizendo que é Cristo quem governa a igreja. Paulo diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher. Na casa tem uma ordem, né? O marido é o cabeça. A mulher, né, representa aquela que se submete ao marido, né, por amor, não por exploração, tá? Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Cristo, ele tem um compromisso de governar a igreja. Ela tem uma organização, tá? Veja bem, o corpo tem membros, cada membro tem suas funções, o perfeito funcionamento do sistema interno com o exterior da vida ao corpo. A igreja tem um sistema interno organizado. Então o Espírito de Deus habita e opera. A palavra de Jesus, né, são espírito e vida que faz crescer esse corpo. A igreja local, visível, sendo organizada, adquire respeito das igrejas co-irmãs e cai na graça do povo. Louvado seja Deus. Tem um texto muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. O que estava acontecendo nessa ocasião? A igreja cresceu, ganhou corpo, números, mais de 5.000 pessoas fazendo, né, sendo membros do corpo de Cristo, 12 apóstolos apenas para cuidar daquele igrejão, né? E o que estava acontecendo, né? Começou a ter murmuração contra a igreja de Cristo e excepcionalmente contra os apóstolos. Por quê? As viúvas e os órfãos, né, os menos favorecidos, estavam sendo deixados de lado. Não tinha quem desse a eles uma assistência. Então Pedro,
né, e os demais tomando conhecimento da murmuração, diz para a igreja: olha, constituam, né, ou escolham entre vocês 7 varões, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que possam realizar este importante negócio de cuidar das viúvas e dos órfãos. Mas nós, porém, permaneceremos no ministério da oração e da palavra. Então começa-se a organizar a igreja em Jerusalém. Louvado seja Deus. E o que acontece? Qual o resultado? Escolheram 7, oraram sobre eles, impuseram as mãos, né, e os abençoaram. E o que aconteceu? Versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então a organização, ela traz o crescimento para a glória de Deus. Amém? Outra coisa importante acerca da organização e do crescimento da igreja. Ainda é comum no Brasil, principalmente, a gente ver ministérios grandes, muito grandes, como, né, com aproximadamente 250 igrejas, 300 igrejas ou mais. E o que acontece? Fica difícil de atender a todos os irmãos, né? Resultado: isso dificulta a administração da igreja, gera murmurações, promove com isto, né, saída de pessoas da igreja. E também alguém acaba dividindo estes ministérios. Então é importante a gente entender o que a Bíblia vai nos dizer, né? Eclesiastes, a gente vai observar no livro de Eclesiastes que tem um versículo que ensina acerca desta situação. O texto diz assim, Eclesiastes 4:6: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isto é uma grande verdade, né? O que acontece? Pessoas se orgulham, se vangloriam de serem pastores, presidentes de ministérios extremamente grandes, né? Com 200, 250, 300 ou mais igrejas, com um número muito grande de pastores, de obreiros, né? E com isto, o reino de Deus vai padecendo, né? A igreja não se organiza como ela tinha que se organizar. Centralizam todas as finanças num caixa único e pessoas ficam padecendo. Principalmente as congregações das periferias e das extremidades do campo. Isso é um problema sério, né? Quando, na verdade, tinha que se entender, olha, crescemos bastante, né? Mas no nosso meio tem líderes, tem pessoas capazes de administrar. Vamos emancipar alguns campos, né, para facilitar o trabalho do presidente, da diretoria. Isso é importante, dar oportunidades a outros na administração. Mas o problema maior é que querem viver como reis, né, como imperadores, e também colocar uma dinastia na igreja. Isso não é bom. Da Revolução Francesa de 1789, né, por aí fora, me parece que o ano era esse mesmo, né, a igreja detinha 20% das terras, né, na França. A igreja tinha privilégios. Os líderes eclesiásticos não pagavam impostos. E lá embaixo a classe
trabalhista, né, estavam sofrendo, né, e provocou aí a Revolução Francesa. E é isso que acontece com muitos ministérios, embora eu veja que isto não é legal. O legal é sentar-se numa mesa, conversar, traçar diretrizes para crescer a igreja, ok? Então a gente entende que isto é muito importante para a igreja. Não digo dividir num todo, cada um para si, Deus para todos, não. É pegar homens capazes de liderar e organizar a igreja, o corpo de Cristo. Esta é uma verdade, ok? Vamos ao crescimento ordenado. As aves dos céus fizeram ninhos, né? Em Apocalipse 18:2 mostra a igreja apóstata, a grande Babilônia, morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Não podemos ignorar a presença de pessoas não convertidas na igreja. Muitas delas são crentes mal informados, mal formados espiritualmente e carnais. Alguns destes estão nos púlpitos das igrejas e promovem a decadência espiritual do povo, né? Jesus disse acerca disto, que no meio dos apóstolos apareceria pessoas mal intencionadas, que os aborreceria, que os perseguiria, que mentiriam contra eles, que os caluniaria e que os levaria aos tribunais. O apóstolo Paulo também em Atos 20 adverte aos obreiros, né, dizendo, olha, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores, né, cruéis, que não terão respeito pelo rebanho. Né? Tem cuidado, tá? Paulo também advertiu a igreja. A infiltração de agentes do mal aparece nas igrejas da Ásia, né? Membros e obreiros de olho grande, semelhantes a coruja, ave de rapina de hábito noturno, que se aninha nas grandes árvores dos bosques. Por isso o crente precisa crescer, deixar a mamadeira e comer comida pesada, né? Crente maduro não absorve falsos ensinos. Tá? Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 15, né? Paulo vem nos dizer que Cristo, ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para mestres, doutores, outros para pastores, querendo o crescimento, o aperfeiçoamento do corpo, né, do ministério, ok? E diz ainda nesse texto, para que os crentes não sejam levados por ventos de doutrinas, que cresçam segundo a estatura de Cristo, tá, ok? Então veja bem, essa é a nossa lição de hoje, mostrando acerca do crescimento da igreja e de que o mal entraria dentro dela, querendo destruí-la. Mas louvamos a Deus que Cristo está à frente, que o Espírito Santo está à frente desta obra e não vai deixar isto acontecer. O fermento, numa análise positiva, esta comparação mostra o crescimento rápido da igreja. Porém, analisando por outro lado, o fermento é normalmente considerado nas Escrituras tipo da presença do mal ou da impureza. Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Era o fermento literal, o produto que faz crescer o pão? Não, estava falando das conversações, né? Paulo diz isto, né? 1 Coríntios 15, falha a memória, 15:33, não vos deixeis enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Então Cristo estava falando de palavras, de falsos ensinos que corromperia a unidade da igreja, que iria atrapalhar o seu crescimento, o bom andamento da obra de Deus. Então era com isso que eles tinham que ter cuidado, com esse tipo de fermento, falsos ensinos. Mateus 24:4, o primeiro sinal, né, dos finais dos tempos, qual que é? O engano. Jesus disse aos seus discípulos, cuidado para que ninguém vos engane.
Ele disse, olha, vai aparecer falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, e enganarão a muitos, e farão até descer cair fogo do céu para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Então a gente tem que tomar este cuidado. Tá? Então, para finalizar, nós temos que entender que os nossos obreiros têm que estar bem preparados, como Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Né? Que o obreiro ele deve se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Com qual finalidade? Para defender a igreja dos ataques, tá? Dos hereges. Veja bem, e uma palavra é dada para nós, obreiros, e para a igreja, lógico. 2 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, eficiência no crescimento do reino de Deus, uso da palavra, organização ministerial para o crescimento da igreja. Isto é de suma importância. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a igreja onde você congrega, a sua família, a sua cidade e o nosso Brasil. Amém? Eu quero dizer a você que todos os dias de segunda a sexta, às 15 horas, programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical, no YouTube e no Facebook. Abra lá a página, assista ao nosso programa, se inscreva no nosso canal, compartilhe e você vai estar nos ajudando na edificação da igreja, do corpo de Cristo e a alcançarmos vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E também, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, pastor Ailson Dias com o programa Boa Palavra. Tá? E de meio-dia às 13h30, de segunda a sexta, pastor Ednilton e irmã Elaine, no programa Chamas do Avivamento e também na rádio web, Facebook. Que Deus os abençoe, abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.